Boa tarde, gente. Aqui é a doutora Marjorie e hoje eu vou falar um pouquinho sobre honorários advocatícios e como que funciona para você contratar um advogado, porque eu acho que todo advogado recebe essa pergunta ou no começo da ligação ou no fim da ligação, mas todo mundo sempre quer saber quanto que vai custar e será que eu tenho como, né, financeiramente contratar um advogado para me representar no meu caso. Então, na verdade, existem 4 tipos de contratos para você contratar um advogado. Né? Tem o de taxa fixa, o da carga horária, o de contingency, que seria a porcentagem da causa, e o contrato híbrido, que mistura a porcentagem com um depósito. Então, vamos começar com a taxa fixa. A taxa fixa, geralmente, ela é utilizada em casos mais simples, por exemplo, casos de pequenas causas, contratos simples que precisam ser revisados, às vezes se a pessoa precisa de uma carta de demanda ou qualquer outro tipo de carta. Então são coisas mais simples, né? Ou às vezes também um tipo de caso que poderia ser litigioso, mas que no momento não é litigioso. Então dá para fazer uma taxa fixa, por exemplo, em divórcio simples, né? Então dá para fazer. Agora, lógico que vai depender do tipo de caso e o quanto que vai custar, isso aí depende de cada advogado. Agora, a maioria dos casos realmente já é uma questão de carga horária, é o que a gente chama de retainer deposit. Você teria que fazer um depósito com o advogado e à medida que o advogado for trabalhando no seu caso, ele vai deduzindo as horas, né, do depósito que você fez. E no final de um mês, ele te manda como se diz, uma invoice detalhada com todos os serviços que foram feitos, né, mostrando os valores já gastos que vão ser retirados do depósito e o crédito, se você tiver algum crédito sobrando. Lógico que depende do tipo de causa, depende do valor do depósito, geralmente é determinado por hora. Vamos supor que você tem um caso litigioso, né? Geralmente o advogado vai pedir de 10 a 20 horas de depósito, às vezes até mais, dependendo da complexidade do caso. Então, aí você pega o número de horas, multiplica pelo valor da hora cobrada, da carga horária do advogado, esse seria o total do seu depósito. Então, vamos supor que no final do primeiro mês o advogado gastou 10 horas das 20 horas que você depositou. Ele vai te mandar uma invoice detalhada mostrando tudo que foi feito e vai te falar no final da invoice, ok, já gastamos 10 horas, você tem um crédito de 10 horas. Lógico que se o processo jurídico continuar pendendo e correndo e essas outras 10 horas forem utilizadas, você terá que repor esse depósito para que a sua representação por advogado continue, né? E sempre que você contratar um advogado, você terá que assinar o Retainer Agreement ou o Engagement Letter, que é o nome que a gente dá do contrato para serviços de advogados, né? Nunca faça nada sem assinar um contrato, é muito importante e sempre leia com atenção todas as cláusulas do contrato, porque outra coisa também que às vezes muda, vamos supor que você contrata o advogado para escrever uma carta de demanda. Então, para essa carta de demanda seria uma taxa fixa, mas vai que a carta de demanda não dá resultado, daqui a um mês ou você entra com processo jurídico ou a outra parte, né, entra com processo jurídico contra você. Então, já nesse caso seria a carga horária com o depósito, né, o retainer deposit, porque aí já é um processo jurídico, já seria litigioso e não tem mais como você fazer uma taxa fixa. É muito difícil você estabelecer a questão de custo dentro de um processo, principalmente porque não depende só de você, depende da outra parte do advogado, da outra parte também do juiz. Então, às vezes o cliente fica frustrado, mas quanto que vai custar? Eu tenho que ter uma ideia. Não tem como a gente te falar quanto que vai custar, porque eu não sei se o seu caso vai resolver rapidamente, se vai resolver até a mediação, na mediação, se não vai resolver na mediação e o processo vai continuar correndo e vai chegar até o julgamento. Então a gente não sabe, tem casos que se resolvem super rápido, tem casos que ficam pendendo por anos. Então realmente é muito difícil um advogado falar, ok, eu posso te cobrar esse valor fixo para fazer um processo jurídico inteiro que vai durar 2, 3, 4 anos, né? Então a gente nunca sabe, não tem como
realmente a gente prevê isso, né? Eu queria ter uma bola de cristal mágica maravilhosa para poder me dizer, mas infelizmente não tem como. Então, sempre o contrato vai demonstrar isso. Eu posso fazer uma taxa fixa para as coisas mais simples, mas se o caso vir a ser um processo jurídico ou um litígio, já será a carga horária que vai ser aplicada e você terá que fazer um depósito para continuar a sua representação. Isso é normal. E os outros dois tipos de contrato é o contingency, que é a porcentagem, né? Aqui a gente chama de contingency basis. Eu não trabalho com esse tipo de contrato. Geralmente ele é para firmas de médio a grande porte, que tem a capacidade financeira de bancar os riscos de um processo jurídico sem receber um depósito inicial. Então, eu não trabalho com esse tipo de causa, mas existem firmas e também dependendo da área de atuação do profissional, tem certas áreas que geralmente funcionam dessa maneira, é a questão de porcentagem, eu acho que seria erros médicos, né? Questão de personal injury, medical malpractice, eu não sei, acho que acredito employment law, não sei ao certo dessas questões nessas outras áreas, porque eu trabalho com direito de família, direito contratual, business law, né, todo tipo de negócio e umas certas partes de direito imobiliário também, com umas outras áreas dentro dessas mesmas áreas. Mas então é diferente, depende da área de atuação também. E o último seria o contrato híbrido, que seria, por exemplo, o cliente faz um depósito de um certo valor de cargas horárias, mas vai ser um depósito reduzido, combinado com o direito do advogado receber uma porcentagem da causa, se ele conseguir ganhar a causa para o cliente. Então, dependendo, às vezes, quando eu pego um caso que é de um tamanho bem maior do que o caso normal que você pega no dia a dia, geralmente eu considero esse tipo de contrato, mas é raro, não é uma coisa que ocorre no dia a dia. Então é isso, eu só queria explicar para vocês essas diferenças, e outra coisa também que vocês têm que manter em mente é o tamanho da firma e a localização da firma. Isso influencia muito porque todos os custos das firmas, né, são repassados para o cliente. Então vamos supor, se você contrata uma firma de grande porte em qualquer lugar do sul da Flórida, que está lá num escritório, né, cheio de granito, todo chique, na cobertura do prédio, e com todo um staff, né, que seria o pessoal que trabalha, outros advogados, secretária, paralegal, com certeza é o cliente que está pagando todos esses custos, né? Porque o overhead, que são os custos da firma, são sempre repassados para o cliente e vai refletir na carga horária do advogado. Então, com certeza, fazer essa pesquisa também, questão de localização, do tamanho da firma e a capacidade do advogado, sempre investigar para ver se a pessoa tem experiência na área que você está procurando e tem a capacidade de te representar. Seria a mesma coisa quando você vai contratar um médico, né? Se você precisa de uma cirurgia, você não vai no primeiro médico que você conversou. Você vai pelo menos conversar com 2 ou 3 médicos e depois ver com quem que você se sente, né, mais, que acha que é mais capacitado e que você se sente mais seguro. Então é a mesma coisa com qualquer outro profissional, incluindo o advogado. Então essa é a minha recomendação e também a explicação da questão das taxas e como elas funcionam. Espero que ajude e tenha um bom dia. Até breve.